Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui, poder estar trocando com vocês algumas ideias. E como eu disse, trocando pressupõe-se que vocês também me deem algo, ok? Então peço que me interrompam quando quiserem, questionem, duvidem, né? Discordem e concordem, se quiserem, ok? Muito bem. Há uns 3 meses atrás, chegou até mim uma pergunta que desde então tem me incomodado profundamente. E eu gostaria de trazer esse incômodo para vocês também. Tomara que vocês não durmam esta noite por conta deste incômodo, mas talvez durmam. A questão que me colocaram, de fato é uma pergunta, diz o seguinte: como ousas enfrentar o mundo sem uma luz? Como ousas enfrentar o mundo sem uma luz? Perturbadora, não? A pergunta. Porque ela já pressupõe que estamos fazendo isto. Que estamos cometendo a ousadia de entrar numa mata escura, numa noite sem lua e sem estrelas, completamente despreparados. Talvez só com a roupa do corpo, sem uma lanterna, um fósforo, uma lamparina, um farol. E andamos nessa mata sem conseguir ver se no próximo passo haverá um buraco profundo, um galho que nos machuque ou um animal feroz que nos ataque. Porque não é possível ver na noite escura sem luz. Mas caminhamos. A pergunta pressupõe que é extremamente difícil enfrentar a vida sem uma luz. Tá certo? Extremamente difícil. E nós, pressupõe a pergunta, fazemos isso. Mas é claro que se eu perguntar para vocês, que luz seria uma luz boa para enfrentarmos o mundo? Eu acredito que todos nós imediatamente lembraríamos-nos do Senhor, de Jesus. Tá certo isso? E de fato, Ele é uma luz, sem dúvida. Mas nós a estamos vendo. Ela é o nosso farol, a minha lamparina na mata escura. Ela é, gente. Porque considerar que Jesus é a luz no caminho, no caminho do mundo, pode ser uma atitude absolutamente ou exclusivamente racional. Então agora, eu pergunto novamente, nós nos sentimos amparados no caminho? Mas desculpem-me, eu não estou perguntando a cada um de nós racional, a cada um de nós intelectual. Eu estou perguntando ao coração de cada um de nós. Perguntem aos próprios corações. Nós nos sentimos amparados no mundo? O coração de cada um de nós se sente amparado? Suspeito que a resposta seja não. Está certo isso?
Muitas vezes eu acho que o nosso coração é que nem um bichinho novo, um cachorrinho novo, recém-nascido, desconfiado, arisco, cheio de medo. Não é assim? Os nossos corações são assim, gente, muitas vezes. Sempre em busca de proteção. Não é? Com medo de tudo. Não somos assim o nosso coração? Penso que sim. E eu acho que é porque a gente não viu a luz ainda. Ele, pelo menos, o coração, não a detectou. Eu disse a palavra amparo há pouco. Nos sentimos amparados para caminhar no mundo, para viver cada dia. Vamos ver. Diz Jesus e diz a doutrina que nós somos permanentemente amparados. Mas nós acreditamos nisso, gente? De verdade, eu estou dizendo, claro. Não quero respostas intelectuais hoje. Nós acreditamos, nós nos sentimos, olha só, nos sentimos amparados, gente. Nós nos sentimos amparados na hora que chega a doença grave. Nós acreditamos que estamos em pleno amparo quando a gente perde o emprego, quando a gente caminhando na calçada cai e quebra a perna. Nós nos sentimos amparados quando alguém desencarna na nossa família e isso nos assusta. Nós nos sentimos amparados nessas situações, gente? Não? Não. Mas nós acabamos de considerar que somos sempre amparados. Jesus nos indica isso, a doutrina nos confirma. O que há então? Qual é o problema? Por que esse descompasso? Alguém se arrisca? Por isso que eu não gosto de usar a palavra acreditar. Eu disse assim, nós acreditamos que somos amparados aqui, na proteção desta casa, sentado confortavelmente nessa cadeira, num domingo tão agradável e luminoso. É extremamente fácil dizer e se sentir até amparado. Mas na hora que quebramos a perna, que a doença bate a porta, que alguém se despede da vida física, que perdemos o emprego, que bate o vento e a casa é destelhada, nós não nos sentimos amparados. Por isso que eu não gosto da palavra acreditar no amparo. Porque quem acredita agora, desacredita amanhã cedo. Nós temos que saber. Porque quem sabe não deixa de saber jamais. Quem sabe escrever não consegue, nem se quiser, desaprender. Quem sabe andar de bicicleta, sabe andar de bicicleta. Tá certo isso? Então o acreditar é frágil. O saber é profundo. E saber de verdade permanente. Então, nós temos que saber que somos amparados. Isso tem que ser uma convicção, tem que ser um saber visceral, indiscutível, intransferível, mas indiscutível. Você não consegue contar, fazer o outro saber, mas você sabe. E isso basta. Bem, nós sabemos que somos amparados, gente. Nós precisamos trabalhar esse ponto. Porque a pergunta, ao meu ver, diz respeito exatamente a isso. Nós lemos, relemos, oramos e dizemos uns aos outros que o Pai nos ampara. Há 4.000 anos a gente recita o Salmo 23. Não é 2, 4. Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Nada é nada. Tá certo? Mas eu ainda não acredito, não sei disso. Porque não vivo. Porque na hora que a doença bate a porta, que a casa é destelhada, que eu quebro o meu braço, eu me sinto em desamparo. Isso então deve significar que a luz está brilhando, mas eu estou de olhos fechados. Então ela não me serve. Então eu não a aproveito. Corremos o altíssimo risco de estarmos diante de uma mesa plena de alimentos, de um banquete delicioso, mas ao lado da mesa morrendo de fome. Corremos este risco. Muito provável, inclusive. Porque como é possível que nós nos sintamos em desamparo, sintamos tal medo no coração para levantar da cama cada dia, sendo que tudo nos diz que somos amparados de uma forma até incompreensível, de tão absoluta, de tão profunda, de tão plena, mas nós ainda nos debatemos em dúvidas e em descrença também. E sim, nós ousamos viver a vida e enfrentar o mundo sem uma luz. Não porque não a temos, porque nós a temos, mas porque não abrimos os olhos para enxergar a claridade que ela traz no nosso caminho, podendo impedir que caiamos no buraco, que sejamos atacados pelas feras e que um galho a esmo nos machuque ao caminhar. Preferimos caminhar no escuro e nos estreparmos todos. Como é esse amparo? Nós precisamos nos aprofundar nessa questão. Vivemos ainda sob crenças muito antigas, que são lentes escuras, que ao lermos a doutrina, que ao lermos o Cristo, que ao lermos as mensagens fantásticas, que são parte do banquete, nós não enxerguemos o que está ali. Nós ainda acreditamos que amparo é quando estamos no sofá relaxados. Que amparo é quando acontece exclusivamente o que a gente deseja. E é tão grande o nosso engano nesse minúsculo aspecto da vida, mas que de minúsculo, mas permanente, que estraga o nosso viver com o medo. E eu não acredito que haja coisa pior que o medo. O medo tira as nossas forças. O medo faz com que parece como se a vida saísse de nós. O medo é uma falta de ar permanente. O medo, talvez, ao meu ver, seja a pior coisa que possa acontecer com alguém. O que dizem a respeito do amparo divino? O Pai tem atributos absolutos, que a maioria deles nem compreendemos. Que Ele sabe tudo, pode tudo e nos ama. Mas vamos nos ater nesse atributo. Ele nos ama absolutamente, sem condições, de uma forma tão profunda que é incompreensível a nós. E nós ainda estamos colocando dentro dessa qualidade do nosso Pai questões todas humanas. Nós ainda acreditamos que Ele só nos ama quando a gente é bonzinho. Nós acreditamos nisso, gente. Vivemos segundo isso. A gente ainda não interiorizou
de que Ele nos ama independente do nosso comportamento. Independente se somos agradáveis ou não, se matamos ou salvamos alguém, se pensamos nele ou não, independente do que fazemos, do que pensamos e do que sentimos. Nós ainda não sabemos disso. O amparo dele, baseado nesse amor, é tão profundo que nós precisamos considerar que não existe desamparo. Não é possível existir desamparo. A vida como estrutura é um sistema, é uma estrutura, como eu disse, orientada a nos desenvolver plenamente. A vida, com V maiúsculo, não essa vida temporária, a vida plena, da qual a ninguém é permitido sair, tá certo? Alguém aqui deixará de viver algum dia? Não, desencarnaremos, mas isso é irrelevante. Absolutamente irrelevante. Um fato pequeno. Pequeno. Eu insisto em dizer assim. O desencarne é um fato pequeno. É um trocar de roupa. A coisa que fazemos todos os dias, várias vezes ao dia. Um trocar de roupa. Nada se altera no nosso íntimo por causa deste minúsculo evento. Nada, absolutamente nada se altera no nosso íntimo. Muita coisa se altera fora de nós. Mas as coisas fora de nós estão se alterando a todo instante. Agora está 20 graus, daqui a pouco estará 27. Daqui a pouco estaremos com fome e nos comeremos. E as pessoas vão e vêm, e A e B. Coisas externas. E as coisas externas têm muito menor importância do que as coisas internas. Então, nós precisamos entender que não há desamparo. Precisamos viver segundo esta questão que tem que começar a ser uma verdade dentro de nós. Uma verdade sabida e nunca pobremente acreditada. Não há desamparo, gente. A vida que tem o objetivo de nos plenificar, de desenvolver todas as sementes dentro de nós, todas, ela não permite que ocorra algo em nossas vidas que não seja útil. Não há falta de utilidade em nenhum movimento da nossa vida. Mesmo considerando o nosso livre-arbítrio, cada ação que fazemos gera uma reação que será útil, trazendo-nos experiência e fundamentalmente autoconhecimento. Tudo que fazemos, quando nos suicidamos, isso será útil. É grave? Sim. Mas não nos tirará a vida e nos trará experiência verdadeira. Não há desamparo. Isso significa que quando nos adoecemos, estamos amparados. Nós precisamos saber que não poderia ocorrer nada melhor conosco do que o que está acontecendo conosco. Não poderia. Não aquela historinha que a gente fala que é o que a gente merece. Não. É o que eu preciso. O que eu preciso é amoroso. Ah, eu tenho essa doença. É o que eu preciso. Ah, eu ganho na loteria.
é o que eu preciso. Eu construí uma casa bonita, é o que eu preciso. Em tudo há a oportunidade de aprender algo. Então, essa classificação antiguíssima de que ganhar dinheiro é bom, ter saúde é bom, ter doença é ruim e perder dinheiro é ruim, ela deveria perder a validade, essa classificação. Devia ser proibida. Ela está errada, ela é ilusória. Ela foi construída baseada numa visão absolutamente terrena. Quando não pensávamos na vida com V maiúsculo, nessa vida ampla e que não tem fim. E essa classificação, ela parte de um pressuposto muito errado, que diz respeito ao que é esta vida temporária. Nós ainda vivemos acreditando que essa vida temporária é uma coisa, e ela não é. Vamos ver o que é esta vida temporária, gente? Para que serve essa vida temporária? Então, analisem se eu estou usando os parâmetros da doutrina espírita. Primeira coisa, nós não somos daqui, somos? Nós não somos daqui. Isso por si só significa muito. Nós não somos daqui. A minha casa não é aqui. E isso significa dizer que nós estamos de passagem. E isso significa dizer que essa vida é temporária, que esse trecho é temporário. Nós não somos daqui. Não desarrumemos demais as nossas malas. A gente desarruma demais as nossas malas. Desarruma, joga até a mala fora. É impressionante. A gente coloca tudo no guarda-roupa, né? Eu também vou usar isso. E vai usando, joga a mala fora e esquece que vai voltar para casa. É impressionante. Impressionante. Tememos, não sei porquê, achamos que morrer é ruim. Nós espíritas falamos, mas nós vamos morrer, né? A pessoa morreu, que pena. Pena por quê? Que mal aconteceu a ela? Gente, olha só o hábito, isso eu chamo de vício de pensar, tão antigo, ultrapassado perante o que a gente estuda há tantos anos. Voltar para casa é ruim, gente. Eu tenho um amigo que diz que orar é ligar para casa. Eu achei tão doce. Não vamos orar, vamos ligar para casa. Lembra quando a gente sai de casa e liga para pedir dinheiro? Acabou a mesada, né? Vamos ligar para o nosso pai, porque ele é muito rico. Pai, olha, a coisa tá feia aqui. Acabou o dinheiro. Esse dinheiro, muitas vezes acabou a esperança, estou aflito, não sei o que fazer. Isso que é acabar dinheiro neste caso. Vamos ligar para casa, fortalecer a questão de que nós não somos daqui. Muito bem, se nós não somos daqui, se aqui não é a nossa casa, o que é aqui? E eu apelo para responder ao único título que Jesus aceitou. Qual foi? Mestre. Tá certo? Ele não aceitou o título de bom, mas aceitou o de mestre. Aonde que os mestres trabalham? Curioso, não? Os mestres trabalham na escola. Então, eu me sinto obrigado a concluir que nós estamos na escola. E tudo aqui remete para isso. Nós estamos aqui para aprender, dizemos, não?
de que nós temos lições, ótimo, nós temos um mestre até. Então, gente, nós precisamos para sofrer menos. Não é para ter menos lições, porque isso não vai acontecer. Para sofrer menos com as lições, entender que nós não vivemos tragédias, apenas vivemos lições. Apenas fazemos exercícios de lições que ainda não aprendemos, mas que podemos, mas que somos capazes, e que nós temos um mestre, como não poderia haver outro, profundamente amoroso e sábio, que nos pega na mão para fazer a lição, mas que não fará em nosso lugar, porque confia em nós. Se aqui é uma escola, não há tragédias, há lições. Como que é a dinâmica da escola? Um dia de aula, como é o caso da nossa vida temporária, um dia rápido de aula. Como é? A gente vem, tem algumas lições, então tem uma parte que a gente estuda, ouve a teoria, depois a gente vai fazer uma série longa de exercícios, porque só sabe quem faz. Não adianta ficar lendo 200 livros, tem que fazer, né? Só sabe quem faz. Nós não viemos aqui para decorar textos, porque isso não é saber, isso é ter decorado textos. Então fazemos uma longa lista de exercícios. Aí a gente para um pouco, descansa, come uma coisinha, brinca um pouquinho, conversa um com o outro, volta para a aula, tem lições, faz uma longa lista de exercícios. É assim o dia na escola. Agora, como nós não vemos assim, como nós queremos, observem bem o que eu estou dizendo, nós queremos continuar de olhos fechados, nós estamos querendo continuar a nos iludir de que nós viemos aqui para nos divertir. Tá certo? Que nós viemos aqui para não sei o quê, além de estudar. Então nós temos sistematicamente decidido não ver a realidade do local onde estamos, que é a escola, e termos um comportamento diferente do comportamento necessário para aproveitar os instantes na escola. Nós somos aquele pessoal lá do fundão da sala de aula que quer fazer uma outra coisa diferente do plano da aula. O professor está lá dando a lição, dando exercício, e o fundão está fazendo outra coisa. Tá certo? E aí a gente sofre. Por quê? Porque a lição, ela é inevitável. O exercício é para todo mundo da sala, ou o pessoal da frente ou do fundão. O professor não pergunta se o fundão quer fazer a lição, ele dá a lição. E aí a nossa dor, as nossas lágrimas ácidas não existem porque a lição é difícil. As nossas lágrimas, os nossos verdadeiros sofrimentos são porque a gente não quer a lição. É por isso que sofremos a maior parte das nossas dores. Observem bem se eu estou sendo correto, hein? Nós não sofremos porque eu tenho aquela doença. Não. Eu não sofro verdadeiramente, a maior parte das minhas dores, o viver a lição. Eu sofro porque não a quero. Porque a rejeito.
Rejeito a tal ponto que nem o nome dela eu digo. Sabe aquela doença? Sabe aquela? Todo mundo sabe qual é, né? Aquela doença? Todo mundo sabe, não sabe? Nem precisa dizer. Olha só que interessante. Que loucura. A gente não diz o nome, mas todo mundo sabe qual é. Olha o medo. As nossas lágrimas, a nossa dor, a nossa angústia, esse medo pavoroso que a gente tem, não é de viver a doença. É porque a negamos. Eu gosto da instrução do Divaldo, que quando a doença bate, ele vai lá e abre a porta. Pois não? Ah, você é tal doença. Muito bem. Pode entrar. Até porque ela vai arrombar se você não abrir, tá? Pode entrar, mas eu vou avisando. Ele diz para a doença: você é uma mera hóspede, não vai morar aqui. Você é uma visitante. Visitante pressupõe que um dia vai embora, certo? Então entra. Eu vou tentar entender o que você quer dizer, mas quando eu entender, pode ir embora. Olha que postura, gente, de exercício. Porque a doença, o dinheiro, a pobreza, o telhado que caiu na cabeça, o emprego que perdeu, o emprego que ganhou, o filho que teve, o filho que não teve, qualquer situação da nossa vida, eles existem apenas para nos dizer algo que não sabemos. Quando a gente entender, quando a gente ouvir, eles vão embora. Acabou a lição. Você termina a lição a hora que você resolve. Ponto. Final. E a gente chora. E são dores verdadeiras. Não posso discutir isso. São lágrimas dolorosas. São angústias que deixam a vida em preto e branco. Quando não aceitamos as lições, os exercícios de cada dia. E por quê? O que está acontecendo? É karma? Não. É sua decisão. Nós é que estamos decidindo não aceitar. Isso não tem nada a ver com karma. Porque a gente tem se apoiado na questão do karma como muleta para que nos vitimizemos. Ah, eu tenho um karma muito grande. Tem nada. Tem um monte de lição, só isso. Tem um monte de exercício para fazer, sabe? Uma lista grande de 20 exercícios. Só isso. Não somos coitadinhos de mim. Nós somos filhos de Deus. Somos capazes. Somos preciosos. É isso que somos. Mas nós temos sistematicamente decidido se considerar um lixo. Não há o que fazer. A decisão é particular. Quem quiser se considerar um lixo, tudo bem. Mas nós podemos nos considerar amados, porque o somos. Podemos nos considerar plenamente amparados, porque o somos. Podemos nos considerar preciosos, porque somos únicos. E somos preciosos. É uma decisão particular. E enquanto nos decidirmos, cada um de nós, nessas situações de exercícios, optarmos por nos considerarmos fracos, imperfeitos, porque somos, mas isso não é um defeito. Ser orgulhoso não é um defeito, gente, como nos disseram e a gente acreditou. Ser egoísta, querer o mal do outro, não é um defeito. Agora eu vou apanhar, certo? Essa é a hora que vocês me batem. Ok? Hoje estou provocativo. Para ver se alguém fala alguma coisa. Eu estou vendo se alguém fala alguma coisa. Ninguém ainda falou nada. Eu vou ter que... Ninguém saiu. Sim. E significa que eu vou ter que ser mais provocativo. Não é um defeito. Eu me recuso a aceitar isso. É ilógico. O pai não faz nada com defeito. Faz? Como
Como é possível o perfeito fazer algo imperfeito? É ilógico, gente. Nós somos sim uma semente em desenvolvimento. E a semente não tem um defeito só porque o fruto não nasceu ainda. Não era para nascer ainda. Não é o tempo dela. Ué. Simples assim. A goiabeira não tem defeito porque a goiaba está verde ainda. Não é época de goiabas maduras. Nós não estamos na época de sermos como Jesus. Nós estamos na época de estarmos verdes em muitas questões, de não ter nascido determinados pontos dentro de nós. Simples assim. A visão do erro, de defeito, é toda nossa e desconectada da realidade da vida. São só desculpas para que nós tenhamos dó de nós mesmos e continuemos a sofrer. São opções. O amparo, gente, é total. Nada nos faltará. A doutrina é consoladora, sim, mas nós ainda estamos sem consolo. E o erro não é da doutrina. Somos nós que ainda estamos optando a usar óculos tão escuros e ver tudo de uma forma tão pesada, tão irreal, eu posso dizer. E é por isso que a questão inicial se torna realidade. Nós temos uma luz, carregamos ela, bem, ela está brilhando ao nosso redor, está clareando tudo. Não existe noite. Não existe noite. Mas nós, de olhos fechados, porque queremos, não enxergamos nada. Aí caímos no buraco, batemos a cabeça no tronco, somos atacados, vamos para o caminho errado. O que se há de fazer? Quando vamos abrir os olhos? Quando? Quando vamos ter olhos de ver? Por que não, gente? Bem, vocês vão dizer alguma coisa? Vocês vão dormir essa noite? Tomara que não. Porque lembra que Jesus orava no horto e os discípulos dormiram? Não dormamos nesta hora. Vamos ficar acordados pelo motivo certo. Vamos perder noites de sono pelo motivo certo. E não porque a gente não aceita o exercício. Vamos ficar acordado sem dormir no esforço de resolver o exercício, de entender o que ele quer dizer. Eu não estou entendendo, esse exercício é muito confuso. Eu aprendi quando eu fazia cursinho de que a resposta do exercício está no enunciado. Leiam de novo o enunciado 1000 vezes. Está lá a resposta. A resposta não é um segredo, está ali. Nós precisamos desenvolver a capacidade de enxergar a resposta. Isso é crescer, gente. Isso é desabrochar. Isso é lapidar o diamante. Isso é abrir a semente, amadurecer. A dor. Não é possível crescer sem dor. Mas tem a dor boa e a dor ruim. Já ouviram falar disso? Sabe aquela dor? Sabe quando você faz um exercício que dói, aí você para, aquela dor vai diminuindo assim. Mas é uma dor também. A dor do limão azedo, que tanta gente gosta, é uma dor. Sentir aquele friozinho, que é uma dor para depois se aquecer.
A dor de desabrochar. Será que a rosa não sofre para abrir as pétalas? Talvez. A dor do esforço, não é? Agora, essas são as dores boas. Agora tem a dor triste, as piores, a dor do medo, a dor do desconsolo, a dor de quem ousa se sentir sozinho, a dor de quem se acha desconectado de tudo que existe, a dor de quem não acredita em si, a dor da desesperança. Como é possível não termos esperança? Nós temos o tempo, gente, a constância do tempo. O tempo nunca vai terminar. O que pode trazer mais esperança, gente? Com o tempo ilimitado, não há algo irremediável. Eu matei 10, tudo bem. Mas você apanha agora. Não apanha. Matei 10, você vai ter tempo para consertar tudo isso. Vai ser difícil, claro que vai ser difícil. Vou suar bastante? Vai suar muito para consertar, mas vai consertar. O que vocês me dizem, gente? Estou falando bobagem? O Hitler vai ter trabalho, mas ele vai virar um Jesus um dia. De quem o pai gosta mais? De Jesus ou do Hitler? Igual. É claro que talvez ele se preocupe mais com o Hitler. Jesus vai muito bem, obrigado, né? Mas ama igual. Ama igual. Por isso que é meio incompreensível esse amor de Deus. Mas isso é problema dele, né? Mas é amor assim, pleno de amparo. Pleno de amparo. É possível pensarmos assim, abrirmos os olhos dessa forma, gente? É possível? Aonde está a dificuldade, então? Assim. Você falou várias coisas. Aceitar a vida, isso não é uma coisa assim, olha, eu vou aceitar porque eu não tenho opção. Não é assim. Eu vou aceitar porque é fantástica essa vida que eu tenho. Gente, tem uma pessoa lá muito sábia, que eu admiro, muito séria, que acha que eu sou capaz de resolver essa encrenca. Isso é valor que ele está atribuindo a mim. Eu sou capaz de resolver essa encrenca familiar, essa encrenca no meu físico, no exterior de mim. Eu sou capaz, gente. Agora, nós não viemos aqui para ficar no sofá no domingo à tarde. Nós não viemos, aqui não é um parque de diversões. Aqui é uma escola, dá para divertir muito, mas é uma escola, gente. Esse eu acho que é a raiz do problema. Tem que ter esforço, gente. Não tem alternativa. Ah, mas eu quero ficar no fundão. Vai ficar, à vontade. Mas vai ter que conviver com o próprio vazio interior. Vai ter que viver com o medo. Veja que eu não estou falando de consequências externas. Não, depois a vida vai piorar. Não vai. Vai ficar do mesmo tamanho, porque as lições ficam paradas, entram em fila esperando a gente. Agora, e o vazio interior? Quem que resolve isso? Quem que resolve o medo? Porque quando a gente estaciona, a gente se desconecta do ritmo da vida, que é sábio, que é nutriente, que alimenta, que fortalece. A gente se desconecta. E é isso que dá o medo e a solidão verdadeira. Porque a gente se sente desconectado, fora da rede.
fora dos vínculos que nos alimentam. E tudo isso é por decisão. Então, assim, precisa de esforço, gente. Agora, ninguém está pedindo para sermos Francisco de Assis. Ninguém está pedindo isso. Nós temos que viver a vida que nos foi dada. Não vamos procurar novos exercícios. Deixa o mestre dar o exercício, porque ele entende o que somos capazes e o que precisamos. Não vamos atrás de encrenca. Ah, esses são os exercícios que eu tenho? Muito bem, eu vou resolvê-los um a um. Ah, eu não sei nada. É claro que você não sabe. Porque nenhum mestre dá um exercício que você já sabe. Não tem sentido. Nenhum exercício a gente sabe direito. E é por isso que eles existem. Isso é lógico. Então vamos arregaçar a manga, pegar, falar assim: eu sou amado, eu sou capaz, nada me faltará. Isso não é ilusão, gente. Isso é realidade. Mas uma realidade que você vai optar em enxergar. A vida é conforme a gente pensa que é. Então tem que se esforçar mesmo. E quem não quiser, terá como prêmio o próprio vazio e o medo. Isso é que é triste. Não é triste a doença, não é triste o desencarne, é triste a não luta. O não lutar, mas lutar certo, porque não adianta subir a escada se a escada está escorada na parede errada. Porque tem gente que luta: não, eu vou atrás, eu vou resolver, eu vou atrás dessa doença, vou no médico onde ele estiver, vou isso. Mas é isso que a doença está pedindo? Eu não estou dizendo que não devamos procurar a cura do corpo, mas a gente não pode esquecer que o corpo morrerá. Morrerá. E a doença, o agito que a doença traz em nossa vida é para que a gente cure a si mesmo, procurando preservar o corpo, mas procurando também curar o próprio ser. É assim, o esforço no ponto certo, cheio de esperança, cheio de certeza de que nada me falta. Pois não. Nós somos muito estranhos mesmo. Porque eu volto à cena, um banquete inigualável e nós morrendo de fome. O Pai nos deixa livres para optar a vida que a gente vai ter. E Ele aguarda que a gente se resolva a abrir os olhos. E imediatamente se considera muito mais feliz. Porque, gente, saber que nada me falta, eu suspeito que seja quase ter a felicidade. Quem mais vai me dizer algo? Temos 5 minutos. Oi. Sim, exatamente. Olha como ela resumiu bem a minha palestra. Ela podia dar a palestra no meu lugar, inclusive. É porque realmente é só isso, né? Olha, perfeito, pode começar a dar palestra. Nós estamos optando a enxergar a vida como se ela fosse uma vidinha. Como se aqui fosse a vida verdadeira e única e ponto. Olha que triste isso. Que não somos nada além, que não há um propósito maior. E é por isso que a gente chora quando alguém desencarna. Que não sei o que a gente tá, são vícios, né? É isso. Então, a doutrina, o que o Cristo? O Cristo disse assim: eu vim trazer vida. É estranho, né? Porque ele disse para um monte de encarnado isso.
será que ele se enganou? Ele veio trazer vida para quem já tinha vida? Não. Porque essa vida que a gente tem não é a vida que ele quer dizer. Vida é essa visão mais ampla. É você ter essa visão mais ampla. É estar acordado. O Pai, Jesus veio nos trazer consciência, né? A percepção. É como uma criança de 2 meses. Ela não tem consciência nem de si. Ela nem sabe que ela é. Tá certo? Mas conforme ela vai crescendo, ela fala, existe o eu e existe você. Olha, eu estou no mundo. E olha, esse mundo é muito maior do que eu via. Nós, psicologicamente, estamos saindo desta fase prematura. Nós estamos deixando de sermos recém-nascidos, que até ontem vivíamos, ou até hoje ainda vivemos, completamente inconscientes de uma realidade mais ampla da vida. E eu não estou falando do plano espiritual, vocês perceberam? Eu estou falando de uma visão conceitual da vida maior, de que aqui é temporário, apesar de ser bastante convincente, que é um dia na escola e que nós vamos voltar para casa. Essa é uma visão ampla, conceitual, não espiritual. Porque eu não estou falando que voltar para casa é viver o plano espiritual. Porque muita gente volta para lá com a mesma mentalidade daqui. E a gente vê isso claramente em alguns personagens de André Luiz. Onde as pessoas vivem como se vivessem nessa sociedade, com essa cultura. Então, nós podemos tomar a decisão de como nós vamos ver, dessa visão limitada que todo mundo continua achando que é assim, e que nós continuamos a educar nossos filhos, infelizmente. E a gente pensa que levar o nosso filho para ser evangelizado é ensinar ele a ler o evangelho. Não. É ensinar a entender que a vida é muito maior. A gente, infelizmente, continua preparando nossos filhos para a vida do mundo e não para a vida verdadeira. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que são coisas separadas. Preparar um filho para a vida é também prepará-lo para viver neste mundo. É óbvio. E não para se alienar esperando o desencarne chegar. Não. Mas mostrar para ele a realidade mais ampla que a gente já consegue enxergar e que já nos foi dado, para que ele saiba que ele não terá tragédias. Porque esse termo é um termo humano. Para a vida verdadeira não existem tragédias. A tragédia é algo ilógico na filosofia da vida. Não cai uma folha da árvore sem que o pai o queira. Não cai. Então, quando acontece um terremoto e morre-se 100.000 pessoas, nenhuma tragédia ocorreu. Me desculpem. Nenhuma. A verdadeira tragédia que está acontecendo a todo instante é nós já termos lido e ouvido falar de tudo que nós já ouvimos falar e continuarmos a decidir dormir de olhos fechados. Essa é a tragédia suprema que acontece a todos os instantes. Porque nós estamos optando em sofrer. Isso não é karma, gente. Isso não é karma, hein? Isso não é culpa, isso não é resultado de erros das vidas passadas, como diz o Livro dos Espíritos, se não me engano, né? Causas atuais, tudo é causa atual. Aliás, eu acho que uns 90% das nossas lágrimas tem a ver com as nossas opções atuais de ver. Acho mesmo que a gente sofre cada angústia de cada dia pela forma como a gente está vendo. Só por isso. E se a gente tivesse uma outra visão, manda vir as doenças. Vamos, eu vou tirar uma de letra de cada um. Qual que é a primeira? Qual que é o primeiro exercício? Vamos lá, porque eu quero terminar logo, né? Para conversar com os amigos, para não sei o quê, vamos, né? Inclusive para que eu me admire
puxa, eu consegui esse, olha como eu estou bem. Olha como eu estou bem, não fisicamente, claro, que o físico não importa. Olha como eu estou bem. Consigo dormir em paz. Não resolvi tudo, mas fiz boa parte, fiz o que eu sabia, o que eu consegui entender. Vai vir um restinho de exercício mais para frente, mas vamos aguardá-lo sem medo. Vamos aguardá-lo, é só um exercício. Eu vou sair do exercício sempre ileso. Não existe exercício que consiga me machucar. Nenhum exercício arranca pedaço do ser, é claro. É claro, gente, que eu estou falando dessa forma bem leve, para contrapor a tragédia que a gente faz dos nossos exercícios. É óbvio que existem exercícios muito difíceis. É claro. Existem exercícios... Uau! Uau! Existem exercícios absolutamente complexos. E eu fico imaginando, meu Deus, eu posso mesmo resolver esse exercício? O senhor tem razão? O senhor tem certeza? Pergunta para o professor, é para mim mesmo? Aí ele fala, ok. Não estou entendendo nada, eu não consigo nem ler o exercício. Né? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos enfrentar a situação. Por quê? Porque tem alguém confiando em mim. Eu preciso confiar em mim. E se eu resolver 10%, puxa, eu já vou ficar tão contente. Puxa, eu resolvi 10%. Eu tentei, eu me esforcei. E tudo o que a vida nos pede é esforço, gente. Ela é tão doce que ela não pede nem que a gente acerte. Nem que a gente acerte. Mas se esforce. Por isso que Kardec brilhantemente disse que reconhece-se o espírita pelo esforço em ser melhor. Ele nem conseguiu, você percebe? O espírita ele nem consegue. Ele só se esforça de verdade. Oi. Sabe um dia que eu falei numa palestra que nós somos eternos e me corrigiram? Aí eu nunca mais falei isso. Eu falei que nós somos imortais. Me disseram, me ensinaram que eterno não tem nem começo e nem fim. E nós tivemos um começo. Então eu falei, não, nós não somos mais imortais, ok? Nós somos, desculpa, eterno, nós somos imortais. Somos imortais. Nós temos o tempo. Olha que amor, gente. Acho que a expressão do amor de Deus é o tempo eterno. E para terminar essa conversa... Oi? Que conversa? Terminar essa conversa... Olha, saiba que essa conversa me impacta bastante, sabe? Porque eu ainda estou muito incomodado com a pergunta. Eu tenho falado sobre isso, porque para mim, a cada vez que eu falo, eu estou sentindo o impacto dela de novo. Porque eu quero que ela me impacte, me incomode tanto, para que eu consiga fazer algumas coisas. Tirar esse óculos escuro é muito difícil. Parece estar grudado na gente. Então, cada vez que eu falo, eu não quero esquecer dessa pergunta. Então, eu tenho falado muito sobre isso, para que eu não me esqueça. De que eu preciso conscientemente decidir ver diferente. Isso é um exercício por si só. Mas para fechar, eu gostaria, para dizer o quanto, para relembrar-nos o quanto nós precisamos do amparo, sentir o amparo. Talvez eu já tenha dito aqui, mas eu vou pedir licença para falar de novo. Eu quero lembrar aquela cena. Quando os pais levam os filhos, lá no máximo 5, 6 anos, aí vai os pais, e lá tem um monte de outros pais, ficam em volta da praça. No meio da praça tem um parquinho, um monte de brinquedo para criança, tem um banco de areia, não é assim? E aí você solta ele lá para eles se sujarem inteiro, né?
brincarem. E as crianças vão, né? E vão brincar tranquilas, sem medo, não é, gente? Sem medo nenhum. E aí elas estão todas agachadas lá, fazendo os castelinhos de areia, fazendo os buracos lá com a terrinha, as represinhas, não sei o quê. E os pais conversando em volta na calçada, quando de repente uma das crianças se levanta, assustado durante um segundo, e procura pelos pais, não é? Quando ele vê, imediatamente ele se acalma. E deve pensar assim, ou não, ele deve sentir assim: ah, os meus pais estão ali, então está tudo bem. Então eu não devo ter medo de nada. Então nada me faltará. E o que ele faz? Volta imediatamente a brincar, tranquilo, em paz. Essa história nos convida a fazer igualzinho. Vamos sair de vez em quando do agito de brincar, de viver, e assustados, levantar-nos, procurar o nosso pai e mãe, e quando enxergá-lo, o senhor ou a senhora está ali, então está tudo bem. Eu posso voltar a brincar de viver. Por que não? Por que a gente não deixa essa criança fazer isso? Por que a gente não vê o nosso pai, a nossa mãe ali, sempre presente, como exaustivamente já foi dito que ele está, e nada nos faltará. E a vida, tenho certeza, se tornará muito mais simples. Obrigado, gente.